Olá, meu nome é Marcelo Barbosa da Claro Treinamentos. Hoje estou aqui nesta área externa com um baita de um sol, fazendo um vídeo sobre cabos de fibra ótica. Não vou falar sobre as fibras óticas em si e suas categorias de desempenho. Vou falar sobre o cabo, aquele que protege as fibras óticas, seus principais tipos de aplicações. Mas antes, vou fazer um anúncio para vocês. Em breve farei um webinar gratuito, justamente sobre tipos de cabos óticos e categorias de desempenho das fibras óticas. Ele é um webinar gratuito, de aproximadamente entre 1 hora e meia, onde você vai ter oportunidade de fazer perguntas, tirar as suas dúvidas. Aqui embaixo no vídeo eu vou colocar exatamente data e hora que vai ocorrer esse webinar. Na descrição aqui do vídeo, aqui embaixo, eu vou colocar o link para você fazer a inscrição. Não perca! Quem ficar até o fim desse webinar vai ter um presente surpresa no final, tá? Não perca não. Agora vamos ao tema deste vídeo, cabos de fibra ótica. Primeiramente, os cabos óticos, eles têm aplicações conforme o ambiente em que vai ser instalado. As fibras em si são escolhidas de acordo com a aplicação, velocidade e distância. Mas as fibras e a sua categoria são tema de um outro vídeo que eu já fiz. Eu vou deixar o link aqui em cima para você assistir na sequência. Este vídeo é sobre o cabo que protege essas fibras. Primeiramente, temos que saber se esse cabo vai ser instalado internamente em algum edifício ou na área externa. Essa é uma das informações mais importantes para eu escolher o tipo de cabo. Os cabos externos, eles têm que ser resistentes a intempéries, chuva, ventos, talvez congelamento, ratos. Então temos que ter cabos do tipo externo, que são bastante resistentes a intempéries, e temos os cabos internos, que não vão ter essa resistência toda, pois não vão estar expostos a intempéries, mas temos que cuidar da questão da flamabilidade e emissão de gases tóxicos por ocasião de incêndios. Cabos externos podem ser apropriados para diversos tipos de instalação. Instalação aérea, feita entre postes, instalação subterrânea, onde os cabos serão instalados em dutos previamente instalados, e instalação onde eles são diretamente enterrados. Para cada uma dessas aplicações existem cabos apropriados que vão ser próprios para esse tipo de ambiente. Por exemplo, cabos aéreos podem ser autossustentáveis ou não. Cabos diretamente enterrados devem ter mais resistência do que aqueles que vão ser instalados em dutos. Já os cabos internos, eles têm que se preocupar com fogo, incêndio. Portanto, o material da capa não pode ser propagante à chama. Na verdade, tem que ser retardante essa propagação de chama. Então, os testes que são feitos em cabos internos são bastante específicos com relação à propagação do fogo e também emissão de fumaças. Então temos algumas classificações: cabos óticos de uso geral, onde tem a classificação mínima retardante à chama; cabos de uso na vertical, o famoso riser, cujo teste é feito na vertical; e tem os cabos de classificação Plenum, aqueles que emitem pouquíssima fumaça para serem instalados em ambientes Plenum. Há também a classificação LSZH, baixa emissão de fumaças, livre de halogênios, que são também cabos classificados para ambientes com muito afluxo de pessoas, pois no eventual incêndio a fumaça que ele libera não é uma fumaça tóxica, e também é bastante adequado para a instalação de data centers, porque a fumaça dele não é corrosiva, ao contrário de outros tipos de cabos. Os cabos externos são na cor preta. Já os cabos internos têm cores conforme as suas fibras óticas. Mas cuidado, dependendo da norma do país, essas cores podem mudar. Por exemplo, cabos norte-americanos são amarelos quando são monomodo. Já cabos nacionais são azuis para monomodo. Então sempre veja a inscrição na capa do cabo para saber o tipo de fibra. Não confie apenas na cor do cabo. Existem também os cabos indoor-outdoor, ou seja, interno e externo, que são cabos que reúnem as duas características. Tem proteções contra intempéries e também tem proteção contra a propagação de incêndio.
A construção deles pode ser geralmente loose ou tight. O cabo tight é um cabo que tem cada fibra um segundo recobrimento, chamado buffer, e eles são empacotados no cabo como se fossem, por exemplo, maços de cigarro ou lata de sardinha. São bem apertados dentro do cabo, são bastante utilizados em ambientes internos. Já os cabos loose não têm na fibra um segundo revestimento, então as fibras são mais finas e essas fibras ficam soltas dentro de tubos internos ao cabo. Por isso eles são chamados de tubo loose. São os cabos preferidos para ambientes externos. Além disso, os cabos possuem alguns elementos adicionais. Além das tradicionais capas e subunidades, existem alguns elementos que são dignos de nota, como por exemplo elementos de tração. São feitos de elementos bastante duros, feitos justamente para o tracionamento deles. A gente amarra o cabo de tração nesse elemento de tração para poder fazer o puxamento, o lançamento dentro de tubulações. Existem algumas proteções contra roedores, proteções contra umidades, que podem ser à base de gel ou proteções secas. Existe também o ripcord, que é um elemento que ajuda a decapagem do cabo. Existem às vezes armaduras. Essas armaduras não são armaduras contra roedor, mas são armaduras para aumentar a resistência mecânica do cabo contra esmagamentos. Mais um detalhe, dentro desses cabos as fibras são identificadas por cores. Existe um esquema de 12 cores presente na norma nacional para identificar a sequência das fibras e dos tubos internos, e a norma americana, a ANSI-TIA, que também tinha 12 cores, agora foi atualizada para 16 cores. É isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever gratuitamente no webinar. A data do webinar está aqui abaixo do vídeo. O link para inscrição está na descrição do vídeo. Ao final do webinar vai ter um presente para quem ficou até o final. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!